Hey, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E você sabe que eu vou sempre atualizando de informações e dessa vez o pastor Márcio Valadão falou sobre a morte de Guilherme de Pádua. Você deve estar se perguntando, Tiago, o que aconteceu? Melhor do que eu falar para você é colocar o vídeo do próprio pastor Márcio Valadão explicando absolutamente tudo o que aconteceu com Guilherme de Pádua. Porque, segundo o pastor, eles estavam juntos hoje pela manhã. E aí, no decorrer, ele recebeu um telefonema com a notícia da morte do ator. Ele conta todos os detalhes, mas antes eu quero te perguntar, você já está inscrito no canal? Não, é só clicar aqui embaixo e se inscrever. Você não paga absolutamente nada por isso. E senta o dedo no joinha. É muito importante que você coloque o joinha no vídeo para fortalecer o canal. E mais uma vez eu friso a você, você não paga nada por isso. Olha só o que o pastor Márcio Valadão fala sobre a morte repentina do ex-ator e pastor Guilherme de Pádua. Veja aí. Boa noite. Que a bendita graça de Jesus seja sempre tão plena sobre a sua vida e toda a sua família. Eu atrasei agora, eu não costumo atrasar, mas na hora que ia dar quase 10 horas, agora, um pouquinho antes das 10, poucos minutinhos, aí eu recebi o telefonema de uma irmã que falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. E aquilo foi para mim assim, um impacto muito grande, porque hoje às 10 horas da manhã eu estava dirigindo o culto, e ele estava ali no primeiro banco, ele e a esposa, os dois ali ao lado, e tão bonitos, e servindo ao Senhor, durante o louvor, cantando, adorando. A minha filha Ana Paula hoje participou do culto, cantou, ministrou, e ela mesmo foi lá e hoje deu um abraço nele também. E é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha. Ele acabou de morrer. Eu fico olhando assim, como que realmente é a vida, não é? Esse moço, o Guilherme de Pádua, ficou tão conhecido. Era um artista de televisão e fez aquela besteira há tantos anos atrás e até hoje. É tão interessante, mesmo depois que a pessoa converte, fica para muitos um estigma, não é? E um estigma, assim, muito grande. Mas eu tive o privilégio de conviver com ele e durante muitos e muitos anos ele está aqui conosco, talvez há uns 15 anos, já há muito tempo. Depois que saiu da prisão, cumpriu a pena, e hoje o trabalho dele no Ministério Pastoral é exatamente cuidar de ex-presos, por incrível. Nós temos aqui 8 casas, onde os ex-presidiários não têm para onde ir. Então, quando um preso sai, cumpre a pena, ninguém quer oferecer um emprego, ninguém oferece absolutamente nada para alguém que já assassinou 5 pessoas, coisas assim, não é? Então, o único refúgio que existe são os braços de Jesus. E os braços de Jesus vêm através da igreja. Jesus, a última pessoa que ele viu, né, foi exatamente o que estava sendo crucificado com ele.
e aquele homem estava sendo crucificado pelos crimes que havia cometido. Mas Jesus estava ali e aquele homem, um estava de um lado, continuou zombando, o outro disse, olha Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse, hoje mesmo eu estarei contigo, hoje mesmo eu estarei contigo, hoje mesmo, no momento que você morrer, no momento que você fechar os olhos, ele não disse essas palavras, mas ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É verdade que existem pessoas que ficam bem conhecidas, não é assim? Pessoas que, como esse moço Guilherme de Pádua, ficou conhecido nacionalmente, tem filme agora, séries que falam sobre aquela situação tão terrível, né, que aconteceu. Mas agora ele morreu agora, pouquinhos minutos. Faz poucos minutos, pouco. A mídia nem sabe disso, porque eu estava aqui em casa e a cunhada dele, na casa dele, estava lá com ele, ele caiu e morreu. Assim, tão interessante. E eu fiquei, porque eu convivo com ele há muitos e muitos anos. Muitos anos. E Jesus Cristo, ele morreu por todos. Morreu por todos. Mas eu lembro que quando esse menino veio para Jesus, com esse passado, esse estigma tão grande, ainda hoje, se ele vai num restaurante, né, ele tem a mesma cara daquela época. Não sei, porque era um moço assim muito bonito, né, e a face, o rosto dele era sempre o mesmo. Então, se ele estava no restaurante, vinha alguém e cuspia nele, coisa assim, né? Porque onde ele chegava, as pessoas... Mas agora, a mensagem do Evangelho é essa. O lugar das pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. O que faz acepção de pessoas é uma coisa assim, muito complicada, muito terrível. Mas nós temos que ter esse entendimento. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho é para todo mundo. Todas as pessoas. E agora, enquanto a pessoa não tem Jesus, ela não pode dar o que ela não tem. Enquanto a pessoa não tem Jesus, ela não tem consciência. É verdade que nós vivemos dentro de um contexto onde as pessoas têm determinados valores. Mas, por exemplo, esse menino que eu falei, que acabou de falecer, poucos minutos. Eu acho que nem o pai dele e a mãe que vive aqui, nem sei se já comunicaram com eles. Foi agora. É por isso que eu estou aqui fazendo, eu tenho meu compromisso também com você. E meu coração está assim, ao mesmo tempo que bate qualquer sentimento, assim, porque era aquele menino assim, muito chegado a mim, muito chegado a mim, muito. Porque as pessoas, imagine Jesus, né? Aquele pessoal todo ali que estava pertinho dele. Mas eu vi a transformação tão bonita da vida dele. A caminhada. E ele me ajudava muito, porque eu não tenho essa habilidade de mexer no telefone. E quem cuidava assim no meu telefone até era ele, sabe? Porque eu não sabia mexer e eu deixava muita coisa para ele fazer. Eu não tinha habilidade, ele fazia para mim. E o ministério dele tinha um nome muito bonito, né? Recomeço. Porque aqui em Lagoinha nós somos uma igreja que queremos assim, nós temos um slogan que diz: uma igreja grande para servir, mas muito pequenininha para se importar. Nós nos importamos com cada pessoa. Por exemplo, hoje, o culto, quando termina, eu fico lá na porta, um por um, e para mim é uma alegria, não só dar um abraço, estender as mãos, depois termina o culto, e
Aí que pessoa quer tirar retrato comigo, faz uma fila enorme. E até quem cuidava dessa fila para tirar o retrato era exatamente o Guilherme. Ele ficava ali olhando as pessoas, no sentido assim, porque era muita gente, né? E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de gente. E durante esse tempo. E eu estou aqui vivendo esse impacto agora comigo, sabe? Esse impacto comigo. Foi agora. E a única coisa que eu sei é que na Escritura tem um versículo que diz: bem-aventurado aqueles que agora morem no Senhor e as suas obras o sigam. Bem-aventurado aqueles que agora morem no Senhor e as suas obras o sigam. É verdade que antes da nossa conversão, todos nós, enquanto éramos lagarta, no momento quando nós nos convertemos, nossa vida, nós nascemos de novo. Deixamos ser lagarta para ser borboleta. É isso que conta. Essa metamorfose. Então, antes da conversão, nós estávamos o quê? Mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Ainda que o nosso corpo, nós estávamos ali. Corpo, alma e espírito. Nós estávamos separados. Morte significa separação. Mas no momento quando a pessoa se entrega a Jesus, no momento da conversão, ela experimenta essa metamorfose, essa mudança. Por isso que aquele homem que procurou Jesus, chamado Nicodemos, ele tinha todo conhecimento religioso, cumpria as leis direitinho, cuidava do sábado, fazia isso, dava esmola, fazia parte do sinédrio, era uma pessoa extremamente religiosa. Ele foi ter com Jesus. E a pergunta é assim: o que eu vou fazer para ser salvo? Jesus disse: você precisa nascer de novo. E Nicodemos ficou: como nascer de novo? Eu, sendo velho, será que eu vou voltar ao ventre materno e nascer de novo? Como que é isso? E Jesus falou: não é bem assim. E Jesus disse que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é diferente. Sabe, nós não carregamos no bojo da nossa genealogia, nós carregamos aqui. No natural, carregamos essa herança lá do pecado de Adão que veio sobre nós. Veio sobre mim e sobre você. Mas no momento quando nós nascemos de novo, passamos a ter o quê? A natureza dele na nossa vida. E o exemplo que eu dei foi esse. O exemplo do menino que acabou de morrer, tem pouquinho minuto, não tem nem meia hora, acabou de morrer. O Guilherme de Pádua. Na hora que eu recebi a mensagem, foi quando estava vindo para cá. Mas o que aconteceu? A lembrança que a sociedade tem, isso fica. Sempre vai ficar. Sempre. Mas nós temos que entender o outro lado. Porque quando a pessoa virou borboleta, aí acabou. Não significa que se a pessoa converteu, se ela fez coisa errada e foi presa, ela tem que cumprir a pena. Cumprir a pena. E o Guilherme de Pádua converteu quando estava preso. Ele não era convertido antes, quando praticou aquele crime. Não foi isso. Ele converteu depois. Ele virou borboleta depois, quando estava atrás das grades. A Bíblia, ouviu a palavra, creu. E no momento quando creu, virou borboleta. E não deixou de ser borboleta. Eu posso dizer isso porque eu convivia com ele. Há anos e anos e anos, desde a conversão dele. Vivendo com ele aqui, bem próximo. Porque uma das coisas que Deus não faz é acepção de pessoas. Por isso que na Escritura diz assim: onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Compreende? Muitas vezes, determinadas situações levam as pessoas a não entender essa verdade. Porque o que leva a pessoa à perdição não é a quantidade de pecados que ele cometeu. A nossa salvação não é como as pessoas imaginam, uma balança que tem 2 pratos. E de um lado põe as coisas boas que a pessoa fez, e do outro lado põe as coisas ruins que ele fez. Se um pesar mais que o outro, se ele tem mais boas obras do que coisas ruins, ele é salvo. Caso contrário, ele está perdido no inferno. Não é isso. Se fosse assim, qual a razão de Jesus Cristo ter vindo? Qual a razão de Jesus Cristo ter sido morto ali na cruz? Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos salvar. Ele nos morreu para quê? Para que nós pudéssemos ter o quê? A vida. Para que nós pudéssemos experimentar essa graça tão maravilhosa que só Ele pode dar. Ninguém nos oferece outra coisa a não ser Deus. Enquanto você não tiver essa compreensão tão real da vida, tão real, que o que nos dá a salvação é Jesus, pela morte dele. Ele pagou o preço para a nossa redenção. E o que nos leva à salvação não é a quantidade de obras que eu fiz, ou o meu sistema de vida que eu levei, mas o que me leva a trazer e a experimentar a salvação é exatamente isso. Porque nós não merecemos. Nós não merecemos. Nenhum ser humano merece. Nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. Não pode. Não pode. Mas ao contrário, o que salva é exatamente isso. Misericórdia é que Deus nos dá. Misericórdia é tudo que eu preciso, mas é tudo que eu não mereço. Entenda isso. Misericórdia é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Eu não mereço. É verdade que tem pecados que a pessoa comete e devolve. Por exemplo, se você vier aqui na minha casa, ficar comigo aqui no escritório, e no final você sai e você rouba essa minha caneta. Essa caneta foi um irmão tão precioso que eu tive, um colega de ministério que me deu. E sempre que eu olho para essa caneta, eu chamava Fernando Guilhem, um jovem tão precioso, e me deu essa caneta de presente. Mas eu não sei. E ele há pouco tempo, cheio de vida, um moço santo, 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 maravilhoso, a esposa, uma filhinha tão linda. E quando eu via pregando, ele é um dos pastores aqui da Lagoinha, eu falava, gente. E ele me deu essa caneta. Pouco tempo depois, ele adoeceu. E ele tinha um ministério de cura, um ministério de poder. Havia algo tão grande. Através dele, quantas e quantas pessoas foram curadas. Tantas. Imagine assim, mas não era só dorzinha de dente, não. Eram situações em estado terminal, algo tão glorioso. E não é que de uma maneira inexplicável teve uma situação, um câncer, e o Senhor o levou. Como explicar? Não sei. Mas eu sei aquilo que eu sempre ensino para você. Eu e você, nós só temos o quê? Um dia. Só um dia. Nós não vivemos os meses, os anos. É só um dia. E é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Enquanto eu pregava hoje de manhã, eu estava vendo ali o Guilherme, a esposa, sentadinho no primeiro banco.
E hoje, agora, ele já está contemplando o Senhor, vendo o Senhor. É isso que conta. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se vivemos, por Senhor vivemos. Se morremos, por Senhor morremos. Sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esta é uma nova semana. Nem eu, nem você sabemos se vamos acordar amanhã. Mas algo nós temos que ter. A Bíblia diz: prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Procure viver cada dia uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra. E o melhor lugar para viver, eu fico olhando esse pastor ali com a ovelhinha nos braços. Eu me vejo nos braços de Jesus. O Guilherme viveu, depois que ele virou borboleta, nos braços de Jesus. As lembranças do passado, nós não temos o botãozinho do delete para apagar. As consequências ficam. Mas como termina é que se conta. Tudo na vida é como termina é que conta. Antes era uma lagarta, do lado de fora muito bonita, mas que fez o que fez. Mas um dia nasceu de novo, virou borboleta. Virou borboleta. E os céus hoje o receberam. Eu abençoo você para que você tome novamente essa disposição de viver inteiramente para o Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero abençoar nesta hora a família do Guilherme, seus pais tão idosos, irmãos. Invoco a tua bênção sobre a casa dele. Invoco a tua bênção sobre a esposa que ele deixou. Invoco a tua bênção, ó Pai, sobre todos aqueles ex-presidiários que ele cuidou e dos que estão cuidando. Ó Deus, que tu levante outras pessoas para poder continuar fazendo o ministério que ele estava fazendo de uma maneira tão bonita para a glória do teu próprio nome. E eu abençoo esse coração, esse que está aqui, olhando eu para ele, para que ele possa viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te ama e eu te amo também. Um beijo.